Deus, a liderança da igreja não beberá. Divisa: o vinho do diabo e a cerveja dos demônios. Pensamento: bebida alcoólica. Não combina com a santidade. E diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Isaías capítulo 28, versículo 7, que diz assim: até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte e o vinho, andam errante na visão e tropeçam no juízo. Para continuar o cumprimento, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 10 e 11. Não erreis. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados não herdarão o reino de Deus. Desse jeito vão herdar o inferno e a perdição eterna. E Marcos, capítulo 14, versículo 25, para complementarmos este manto de revelação. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos ao que nos interessa. A este tema de mensagem que vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje. Tema de mensagem: a liderança da igreja não beberá. Divisa: o vinho do inferno e a cerveja dos demônios. Pensamento: bebida alcoólica. Não combina com a santidade de Deus. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em tempos passados, o Deus que fez o céu e a terra, Ele tinha uma preocupação e tem a preocupação com as suas criaturas. Quando Deus começa a proibir, é porque Ele não está fazendo ruindade com aquela pessoa. É porque Ele não está querendo se vingar. Ele não está querendo castigar. Quando Deus começa a proibir tais atos e tais situação, é porque Ele quer o melhor. É porque Ele quer que você viva bem nessa terra e coma o melhor nessa terra. Se Deus andou te proibindo em alguma coisa, ouça, observe que o final de tudo aquilo que Deus não quer que você faça pode acabar causando a morte. Por isso que Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva bem nessa vida, materialmente e espiritualmente. Meu Deus do céu, a revelação está começando a ficar profunda aqui nesse lugar. E Deus vai falar do jeito que Ele quer. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando Deus começa a proibir alguma coisa, através dos profetas, através dos atalaia, através da natureza, ou através dele mesmo vindo trazendo um recado, ou através de seus anjos, pare para ouvir, porque Ele só quer o melhor para você. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro de fé, regra, mandamento que não falha. O livro de ciência falha, o livro de filosofia falha, o livro de medicina falha, o livro
humanista também falha. Mas a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar em todos os seus mandamentos, estatutos, fundamentos, de acordo com aquilo que Deus assim estabeleceu para a raça humana. A Bíblia fala que existe a lei que Deus estabeleceu para o universo. A Bíblia fala que existe a lei que Deus estabelecera para a natureza, para tudo aquilo que Ele fizera no mundo e no universo. E também existe a lei que Deus estabeleceu para a raça humana. E a raça humana precisa observar a lei de Deus, porque a lei de Deus não é discriminatória. A lei de Deus não causa discriminação, preconceito ou racismo. A lei de Deus é a lei mais perfeita que foi estabelecida nesse mundo. A lei foi estabelecida no céu e também foi estabelecida aqui na terra. Meu Deus do céu, eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão, de acordo com aquilo que Deus quer falar. Ou por causa de quê? Que a liderança da igreja não pode beber, irmão, porque há algumas consequências quando você começa a se embriagar. Eu vou falar, irmão, eu vou entregar tudinho aqui hoje. Vamos então detalhar. Cantor Severino, que acabou de chegar. Vamos então detalhar quem é a liderança da igreja. Quem são aqueles que são os componentes que faz a igreja do Senhor o adorar em espírito e em verdade. E por causa de que a igreja não pode se entregar à bebedeira, nem ao vinho e nem à bebida forte. Mas antes de mais nada, vamos detalhar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha folha para poder detalharmos quem são a liderança da igreja. A liderança da igreja está proibida por Deus a beber vinho e bebida forte. E quem são essa liderança? São os apóstolos, os bispos, os pastores, os atalaias, os sacerdotes, os profetas, os levitas, tu e teus filhos e os irmãos da igreja. Mas, irmão, tem como o irmão provar biblicamente que a liderança da igreja está proibido a beber? Isso é fácil. Então vamos detalhar biblicamente, porque eu sei que você é detalhista. Você quer ouvir se pode ou não pode? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Aí vem a revelação do apóstolo. Em tempos passados éramos beberrão. Vamos viver, gente, em novidade de vida. Ao bispo da igreja. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Ao bispo da igreja: não beberá vinho, não seja dado ao vinho, não seja espancador. Ame a tua família e dê exemplo. Aos pastores, Isaías capítulo 56, do versículo 11, o versículo 8 ao 12. Não beberá, meu filho, não beba vinho, para que você não seja chamado de cão guloso, porque lá no livro do Apocalipse diz quem são esses cães, porque ficará de fora os cães, os feiticeiros, os adultos e todo aquele que ama e comete a mentira. Vamos continuando. O Atalaia, livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 27. Não se entregue, Atalaia, a embriaguez, porque a responsabilidade sobre teus ombros é pessoal. Você tem que dar exemplo, tem que ser exemplo, porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo, para resgatar almas para o reino dos céus. Irmão, meu Deus do céu, eu vou falar todo dia aqui hoje, irmão, e não vou levar nada para casa. Vamos continuando. Aos sacerdotes, vamos lá. Isaías, capítulo 28, versículo 7. Não erreis, sacerdote, por causa do vinho e por causa da bebida forte, porque Deus conta contigo. Deus te levantou como rei e como sacerdote. É para profetizar, é para liderar. Deus quer que você seja a diferença. Vamos lá então aos profetas. Livro de Amós, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Não deixe a profecia, profeta, por causa do vinho e por causa da bebida forte, porque senão você vai perder a visão do céu, você vai perder a revelação, você não vai ser a referência mais, muitos não vão crer mais em você. Por isso continue profetizando e abandone ou fique distante da bebedice, porque Deus conta contigo para profetizar. Meu Deus do céu, glórias a Deus. Vamos continuar.
versículo 11: não beberão mais, nunca mais, vinho e bebida forte, porque vós, a liderança da igreja, desde o ministério ao porteiro, desde os membros aos levitas, sois o sal dessa terra, a luz deste mundo. Vós sois o referencial para que o mundano, para que aquele que está no mundo venha olhar em você a diferença, venha se converter e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas se você continuar insistindo em querer confrontar a palavra de Deus e se entregar à bebedice, Deus vai te largar de mão. Mas quando chegar no juízo final, Apocalipse capítulo 14, versículo 10, Deus vai fazer você beber até o gargalho. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Irmão, que isso, irmão? Vai beber até o gargalho. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eis aí os alertas e os avisos de Deus. A talagada do inferno, com a pinga dos demônios, tem causado diversos sintomas pecaminosos. E que sintomas são esses? Imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal animal. Em uma observação importante, os teólogos, os juristas, os cientistas, os filósofos e os pesquisadores do comportamento humano observaram e chegaram a uma conclusão: a bebedice fraca ou forte causa diversos males e destruição à vida dos seres humanos. A bebedice é causadora de diversas violências. E a palavra de Deus está aí. Quando a palavra de Deus diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhei o que é melhor para vós. Se você escolher a bênção, você larga de vez a bebedeira. Agora, se você escolher a maldição, você vai se entregar à bebedeira e depois segura a consequência. Porque a Bíblia diz: o que o homem semear, vai colher. Quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 11, dizendo: ai dos que se levantam pela manhã para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite até que o vinho os esquente. São pessoas que se perverteram e se desvirtuaram do caminho de Deus e começaram a seguir caminhos que o Criador não tinha trilhado para ele. A Bíblia diz: ai daqueles que uma vez conheceram o caminho do Senhor e não fizeram mais esse caminho conhecido. Por isso que o livro de Isaías capítulo 28, versículo 7 diz que até o sacerdote e o profeta